Estamos falando sobre diabetes tipo 2. Sejam bem-vindos, boa tarde a todos, dando sequência aqui ao nosso Academia da Vida. Nessa aula de hoje eu quero aprofundar um pouquinho mais nessa questão do diabetes tipo 2, porque eu estou falando para vocês sobre a glicação da proteína. Quem não assistiu às outras aulas, por favor, assista. É de suma importância que você entenda tudo até aqui, senão vai ficar muito solto e não vai poder te ajudar. E eu, sinceramente, quero que você seja dono de sua saúde, você saiba o que está acontecendo contigo, para que você possa tomar as rédeas de sua vida. Quando você tem a glicação das proteínas, e a gente consegue medir isso através da hemoglobina glicada, como eu disse da outra vez, na outra aula, a gente tem condição mais ou menos de medir a velocidade de envelhecimento através, um dos marcadores, seria a hemoglobina glicada. Então, quanto mais baixa essa hemoglobina glicada ali, padrão ouro na faixa de 5,2, aceitável mais ou menos até 5,7. Quando você está acima disso, gente, você já está acelerando ao precipício, tá? Então, e a gente pega, infelizmente, pacientes com 9, 10, já peguei paciente com 14 de hemoglobina glicosilada. E isso é uma hemoglobina glicada, como queira. E isso é terrível, porque os pacientes estão em altíssima velocidade, destruindo no seu envelhecimento. Eles estão basicamente destruindo um monte de proteínas do seu corpo, proteínas essas que vão ficar até a capacidade do indivíduo de depurar isso vai ser deficitária, aquilo acaba se depositando na célula, facilitando processos inflamatórios, facilitando ali, inclusive, a formação de radicais livres e, com isso, aumentando o risco de tudo aquilo que eu venho dizendo para vocês. Câncer, infarto, derrame, Alzheimer, Parkinson. De longa data, esse material está na gênese da coisa. Por isso, paciente com diabetes mal controlado era um paciente que, na época daquela fraudemia Xing-Ling, esses pacientes tinham um risco muito aumentado de morte pelo vírus Xing, porque eles já eram extremamente inflamados. Uma gigantesca parte dos que faleceram literalmente por esse estado inflamatório sistêmico induzido pelo quadro de diabetes. Bom, e aí eu venho mostrando para vocês. Então tem várias etapas da própria instalação da doença. Você tem, de acordo com algumas mudanças de hábito de vida, você tem condição de regredir. Eu já vi pacientes que já estavam bem insulinopênicos, lançando mão de sulfonilureia. Quando mudou o hábito de vida, esse paciente conseguiu regredir para uma fase de resistência insulínica e tirando medicações, como a sulfonilureia, e regredindo as medicações para medicações só que atuavam sobre resistência insulínica, e esses pacientes ficavam muito bem, sentiam-se muito bem, porque vários desses sintomas, como a insulina passou a atuar melhor, você tem os nutrientes entrando na célula. Gente, porque a insulina, ela enfia o açúcar para dentro, mas ela também participa na entrada de outros nutrientes para dentro da célula, como, por exemplo, determinados aminoácidos. Então, para a própria produção de novas proteínas. Então, o que acontece é que quando esses pacientes começam a insulina a funcionar melhor de novo, ele começa a ter a produção de anticorpos, hormônios, massa muscular, memória, fatores de memória, tudo isso de crescimento neuronal, tudo começa a reativar e ele começa a se sentir melhor. São pacientes que dizem, caramba, porque eu não fiz isso antes. Então hoje aqui eu queria trazer para vocês os pilares básicos de mudança de hábito de vida para poder controlar isso. A primeira coisa a fazer é a retirada de açúcar simples. Gente, o açúcar simples, ele estou falando aí, mono e disacarídeos, que são o açúcar refinado. Mas eu uso o demerara. Mas eu uso o mascavo. É tudo a mesma porcaria. Isso gera um jorro de insulina. Ou, se o teu pâncreas já não dá mais conta, faz a tua glicemia ir lá para o espaço e você aumenta o processo de glicação. Infelizmente, a indústria alimentícia, já disse para vocês, leiam Barriga de Trigo, a indústria alimentícia percebeu que existem certos alimentos que tornam-se muito mais palatáveis com a adição de alguns, eu não vou chamar de nutriente aquilo, porque aquilo não nutre porcaria nenhuma, só causa venenos, vou chamar assim. Então, um deles
é açúcar. Então, esses 1000 doces, as crianças comem essas porcarias o dia inteiro, gente. É aplicação o tempo todo, é envelhecimento, é destruição cerebral. O açúcar, ele causa 1001 problemas. Você tem destruição neuronal, inclusive. Você tem o açúcar, o consumo exagerado de açúcar, literalmente tem trabalhos que mostram diminuição de retenção de memória. Você tem ali, então assim, o açúcar emburrece? A grosso modo podemos dizer que sim. O fato é que a retirada, a primeira coisa, eu falo para os pacientes, são 36 degraus. Um deles é a retirada completa do açúcar da vida. Aí você fala, pô, mas e a fruta? A fruta, coma, mas coma fruta, não beba suco de fruta, coma a fruta. Outra coisa, coma de forma racional. Diariamente eu como uma cumbuca de fruta no meu café da manhã, eu como durante o dia por volta de 2 maçãs, às vezes alguns bagozinhos de uva no decorrer do dia. Na minha cumbuca de maçã, de fruta de manhã, sempre tem uva, sempre tem mamão, sempre tem melão. Pelo menos essas estão presentes sempre, mirtilo também, tá? Mas coma frutas nesse sentido. Ah, vou comer um cacho de banana. Vai te complicar a vida. Então, o primeiro degrau é a retirada dos mono e disacarídeos. Suco de fruta, eu sempre falo, ah, mas é natural. Gente, olha só, ninguém faz um suco de laranja com uma laranja. Ninguém faz. Você faz com 5 laranjas, 6 laranjas, um copo. Então, a quantidade de açúcar, de frutose, está sendo colocado ali é gigantesco. É gigantesco. Então, essas porcarias, se for industrializado, então pasteurizado, veneno. Isso é veneno. Para de tomar suquinho de fruta. Não serve. Não é para tomar isso. É um jorro de insulina que você está provocando. Tá? Então, a primeira coisa é retirada desses. E quando você come a fruta, primeiro que a quantidade é menor, não são 5 laranjas, você vai comer uma, segundo você vai comer ela. Sempre coma ela com o bagaço. Por quê? Porque é fibra, que diminui a velocidade de absorção, torna mais linear a absorção desse carboidrato. Então, esse carboidrato desta forma não é problemático, também desde que você não abuse. É o que eu disse, tem pacientes também que comem fruto o dia inteiro. Não é isso, não é isso. Mas é saudável que você coma. Eu sempre falo que tem algumas frutas que eu considero remédio. Não são alimentos, são remédio. Maçã é um remédio. Uva, a uva escura é remédio. Né? O abacate é remédio. Tem algumas coisas que são fantásticas, algumas frutas são fantásticas. Né? Você tem o morango é remédio, o mirtilo é remédio, o mamão, papaiazinho é remédio. Puta, tem tanta coisa. E a gente vai falar no decorrer do curso aqui para vocês um monte de dicas em relação a isso tudo. Mas o fato é que a primeira coisa tem que fazer isso. A segunda coisa é exercício físico. Eu sempre falo, exercício físico, gente, não é opção. Exercício físico é remédio e deve ser consumido diariamente. É remédio, exercício físico é medicamento. Vocês não têm noção da quantidade de substâncias que vocês liberam com atividade física. Em especial, atividades com ganho de massa muscular. Então, olha só, muitos pacientes perguntam para mim, então qual? Gente, olha, esse curso aqui serve para todas as idades, eu já falei isso para vocês, mas sem dúvida eu estou focando as pessoas 45 para cima. E uma das coisas é o ganho de massa muscular. Então muitos me perguntam qual exercício? Se me perguntar os melhores exercícios para pessoas idosas. Né? E vou considerar idosos, me perdoem aqueles que se sentirem, oh meu Deus, que absurdo. Mas dos 45 em diante, que é quando a gente vai começar, nós vamos começar a modificar drasticamente, nós vamos perder esses mecanismos de homeostase. Como eu já falei nas primeiras aulas, quem não assistiu, assista, por favor, para chegar onde nós estamos agora. Eu basicamente falo de 3. Eu acho que o melhor exercício, na verdade, é aquele que você mais gosta, tá? Mas, sem dúvida, você começar a fazer exercícios extremamente traumáticos aos 60 anos, a chance de você fazer uma lesão articular é muito grande. Não sugiro, não sou partidário disso, tá? Nem aqueles radicais, pelo amor de Deus. Você não tem mais essa... você não é um Sylvester Stallone aí que
que faz as cenas por conta, ou um Tom Cruise, são pessoas que fazem as cenas sozinhos. Não vão por esse caminho, tá? Então, eu sugiro musculação muito bem feita, com uma pessoa que saiba o que está fazendo, te orientando. E eu vou dar muitas dicas sobre musculação aqui, sobre exercício físico e nutrição no decorrer do nosso curso, tá? Mas vamos lá, musculação, a calistenia, que é uma musculação que você faz em casa, com as coisas de casa. A calistenia mudou a minha vida. Eu não tenho atualmente condição de ir a uma academia para fazer musculação, mas então eu faço minha calistenia em casa todos os dias. E você tem condição de ganhar massa muscular de uma forma fantástica com a calistenia. E a outra, é claro que não é sair fazendo, você precisa de uma orientação, tem que ver alguém e te ensinar como fazer, quais exercícios fazer, assim, e você faz em casa a calistenia. Outro pilates também você consegue, dependendo, tem professores que fazem um trabalho muito interessante com pilates. Então, é um exercício físico. Quando você ganha massa, e entenda, aí alguns falam assim, eu faço uma caminhadinha 3 vezes por semana. Gente, faz a seguinte pergunta para si. A tua caminhadinha, você já viu alguém fazer caminhadinha e ficar com o pernão? Não viu, com certeza. E se você não viu, é porque não há ganho de massa muscular. O que eu posso dizer é o seguinte, tem trabalhos que mostram. Pessoas que caminham a vida inteira, um dia não vão conseguir levantar da cadeira. Não vão conseguir por atrofia, por sarcopenia. Penia, queda. Sarco, músculo, perda de massa muscular com o passar da idade. A sarcopenia avança e ele não consegue levantar. Você consegue reverter a sarcopenia com exercícios resistidos, com peso, ou calistenia, ou pilates, você consegue fazer esse ganho de massa muscular. Gente, é criar pernão mesmo, então caminhadinha só não vai adiantar. Mas eu quero fazer um cardio, acho que vale a pena, é bacana, ao final do exercício, ir lá para a tua esteira ou fazer uma caminhada indo para casa num ritmozinho mais forte, legal, bacana, mas entender que eu preciso de ganho de massa. Ganhando massa, você aumenta o número de receptores de insulina na superfície, fazendo a insulina funcionar melhor. Isso não é opcional, gente. Isso é essencial. Corte açúcar, entre com exercícios físicos para ganho de massa muscular. E vou trazer mais um aqui, já que depois eu vou aprofundar num outro momento, que seria a retirada, a diminuição de carboidratos em geral, os carboidratos complexos também, mas em especial o glúten. Eu já vou falar isso numa outra aula para vocês. Retire esta porcaria dessa farinha de trigo maldita. Vocês vão ver o paciente perder aquele peso. Mas ele está completamente insulinopênico, aí perdeu massa muscular. Você já está indo... Dá para resolver? Vai, mas você vai precisar de uma nutricionista agora. Se você está obeso, antes de chegar numa insulinopenia franca, você tem condição de fazer isso que eu estou te dizendo. Vai diminuir esses carboidratos violentamente, vai lançar mão de carboidratos complexos melhores, como por exemplo uma batata doce, como por exemplo legumes, como por exemplo algumas frutas e etc. Alguns cereais na forma em grãos, como por exemplo chia, como linhaça, como aveia. Eu vou ensinar isso tudo para vocês no decorrer, mas tira o arrozão, feijãozão, farinha, macarrão, esta porcaria toda e tira em especial o glúten nisso tudo. Com essas 3 medidas, o indivíduo já vai fazer uma enorme modificação metabólica e ele pode regredir neste processo. Se você não assistiu o curso até aqui, assista desde o início. Vai ser um prazer estar com vocês. Curta, compartilhe, comente. Outras pessoas precisam ter acesso a isso. E isso cabe, esse trabalho é teu, de divulgação. Muito obrigado. Nos vemos na próxima aula, com certeza.